Muito raramente vemos um balão voando, mas em algumas cidades o voo em balões ocorre com bastante frequência. É interessante ressaltar a física envolvida no funcionamento desse equipamento. Quando o baloeiro acende a chama da tocha do balão, ele faz com que o ar interno se dilate, enchendo o balão. Podemos dizer que as moléculas no ar aquecido têm maior energia cinética, portanto, elas se chocam com mais intensidade com as paredes do balão, pressionando-as de dentro para fora. Vejamos essa figura. Nela temos um recipiente fechado somente com ar em seu interior. Ao ser aquecido, o ar interno se expande ao mesmo tempo e empurra uma pequena gota de mercúrio que está contida no tubo horizontal. Como sabemos, quando aquecido o ar se dilata e ocupa um volume maior, nesse caso, supondo que o processo seja lento, podemos considerar que o ar dilata-se a pressão constante. Nossa dilatação tudo acresce mais dimensões de um corpo por influência do calor que lhe é transmitido. O fenômeno é explicado pela variação de distâncias relativas entre as moléculas, associada ao aumento de temperatura. Normalmente, são estudadas em separado a dilatação dos sólidos, a dos líquidos e a dos gases, distinguindo-se, no caso dos sólidos, a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Os estudos teóricos partem do conceito de coeficiente de dilatação, definido como aumento de volume, área, o comprimento experimentado pela unidade de volume, área, o comprimento, quando a temperatura varia de 1 grau Celsius. Um dos efeitos da temperatura é provocar a variação das dimensões de um corpo, pois se aumentarmos a temperatura de um corpo, aumenta a agitação das partículas de seu corpo e, consequentemente, as partículas se afastam umas das outras, provocando um aumento das dimensões, no caso, comprimento, área e volume do corpo. Assim como os sólidos, os líquidos também sofrem dilatação com variação de temperatura. Como os líquidos não têm forma própria, só se leva em consideração a dilatação volumétrica. Em geral, os líquidos aumentam de volume quando aquecidos e diminuem quando esfriados. Mas com a água, o processo já é meio diferente. Ao ser esfriada, ela diminui de volume como os outros líquidos, mas só até 4 graus Celsius. Se a temperatura continuar caindo para baixo de 4 graus Celsius, o volume da água começa a aumentar, e inversamente se ela for aquecida de 0 a 4 graus Celsius. A temperatura diminui de volume, mas a partir de 4 graus Celsius ela já começa a se dilatar. É por essa razão que uma garrafa cheia de água e fechada está no congelador. De 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, a água tem seu volume aumentado, enquanto a garrafa de vidro ou plástico diminui de volume. No caso da dilatação dos gases, que já é mais acentuada que a dos líquidos, pode ser comprovada por uma experiência bem simples. Imaginamos que num balão de vidro com ar em seu interior, introduz-se um canudo dentro do qual há uma gota de óleo. Segurando um balão de vidro como indicado na figura, o calor fornecido pelas mãos é suficiente para aumentar o volume de ar e deslocar a gota de óleo. Claro que também não podemos deixar de falar da dilatação linear, que é aquela em que predomina a variação em uma única dimensão, ou seja, o comprimento, por exemplo, a dilatação em cabos, barras e etc. Na dilatação superficial e volumétrica, verifica-se experimentalmente que a dilatação superficial e a dilatação volumétrica dos sólidos são inteiramente semelhantes à dilatação linear.